Capítulo 12. A oração do Getsemane. O missionário Alexander Witten diz o seguinte: o cálice, o cálice, o cálice. Nosso Senhor não usou muitas palavras, mas usou suas poucas palavras muitas vezes até chegar a esse cálice, e é a vontade de Deus. A vontade dele seja feita. E este cálice era toda a oração. O cálice, o cálice, o cálice. Clamou Cristo, primeiro em pé, depois ajoelhado, depois com o rosto prostrado. Senhor, ensina-nos a orar. Chegamos ao Getsemane. Que contraste! A oração sacerdotal havia sido uma oração de intensos sentimentos de alcance universal, compaixão e solicitude de âmbito mundial e ilimitado por sua igreja. Reinavam uma perfeita calma e equilíbrio. Ele era majestoso, simples e estava livre de paixões ou inquietações. É o intercessor real e advogado dos outros. Suas petições são como decretos da realeza, justos e válidos, como tudo muda agora. No Getsemane, ele parece ter entrado em outra região e se tornado outro homem. Sua oração sacerdotal, tão excelente em sua tranquilidade fluida, tão serene em sua forte e profunda corrente. É como o sol, movendo-se em sua rota, com glória imaculada, brilhando, dando vida, enobrecendo e abençoando todas as coisas. A oração do Getsemane equivale ao próprio sol, declinando no oeste, mergulhando em um oceano de nuvens e tempestades, encoberto, eclipsado por trevas, escuridão e terror de todos os lados. A oração no Getsemane é excepcional em todos os sentidos. O enorme fardo dos pecados do mundo estava sobre ele. Ele alcançara o nível mais alto de depressão, o mais amargo dos cálices. Seu cálice amargo está sendo derramado em seus lábios. A fraqueza de todas as suas fraquezas, a dor de todas as suas dores, a agonia de todas as suas agonias, estão todas sobre ele. A carne está cedendo em sua pulsação desfalecida e trêmula, como gotejar de seu sangue. Até aqui seus inimigos triunfaram, o inferno se regozija e homens maus unem num carnaval infernal. O Getsemane era a hora, o poder e a escuridão de Satanás. Era o momento de concentrar todas as forças do inferno para um último conflito, conforme Jesus dissera: o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. João capítulo 14, versículo 30. O conflito pelo domínio da terra estava diante dele. O Espírito o conduzira para o severo conflito e a dura tentação do deserto. Mas seu confortador, seu líder e sua inspiração ao longo dessa história inigualável, parecia tê-lo abandonado nesse momento. Ele começou a entristecer-se e angustiar-se. Mateus capítulo 26, versículo 37. E o ouvimos sob essa enorme pressão, exclamando: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. A depressão, o conflito e a agonia chegaram ao âmago de seu espírito e o levaram ao limite da morte. Ele estava aflito e angustiado. Marcos capítulo 14, versículo 33. Surpresa e assombro deprimiram sua alma. Muito pesada foi a meia-noite do inferno que caiu sobre seu espírito. Muito pesado foi o momento em que todos os pecados do mundo, de cada homem
de todos os homens caíram sobre sua alma imaculada, com toda a sua sujeira e culpa. Ele não podia estar na presença de seus amigos escolhidos. Eles não podiam entrar nas profundezas e exigências daquela hora terrível. Seus vigias de confiança estavam adormecidos. A face do Pai estava escondida. A voz de aprovação do Pai estava em silêncio. O Espírito Santo, que estivera com ele em todos os momentos de provação, parecia ter se retirado de cena. Sozinho, ele devia beber o cálice. Sozinho, ele devia trilhar o largar da terrível ira de Deus e do poder das trevas de Satanás, da inveja, da crueldade e da vingança do homem. A cena é muito bem descrita por Lucas. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Em Lucas está escrito, capítulo 22, versículo 39 ao 46. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. A oração agonizante do Getsêmani coroa o Calvário com glória, ao passo que as orações oferecidas por Cristo na cruz são a união de fraqueza e força, de profunda agonia e desolação, acompanhadas com doce calma, divina submissão e confiança implícita. Em nenhum profeta ou sacerdote, rei ou governador da sinagoga ou igreja, esse ministério da oração assume tal surpreendente variedade, poder e fragrância como na vida de Jesus Cristo. É o aroma das mais doces especiarias de Deus, radiantes com a glória de Deus e consumidas pela vontade do Pai. Encontramos na oração do Getsêmani o que não encontramos em nenhuma outra oração de Cristo. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essas palavras diferem em tom e direção de suas demais orações e atitudes, como é diferente da oração sacerdotal. Pai, eu quero. É a lei, é a vida daquela oração. Em suas últimas instruções sobre a oração, ele faz da nossa vontade a medida e condição da oração. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e serão concedido. Ele disse à mulher cananeia: mulher, grande é a tua fé. Seja conforme você deseja. Contudo, no Getsêmani, a oração dele foi contra a vontade declarada de Deus. A pressão era tamanha sobre ele, o cálice era tão amargo, o fardo tão estranho e insuportável, que a carne clamou por alívio. Prostrado, afundado e triste até a morte, ele tentou ser aliviado daquilo que parecia pesado demais para suportar. Contudo, ele orou, não revoltado contra a vontade de Deus, mas em submissão a essa vontade. E mesmo assim orou para mudar os planos de Deus e alterar os propósitos divinos, pressionado pela frieza, pela fraqueza da carne
e pelos poderes do inferno em todo o seu horror, malignidade e poder diabólico. Essa foi a única ocasião em que Jesus se sentiu constrangido a orar, diferente da vontade de Deus. Ele fez isso, entretanto, com grande prudência e cuidado. Ele o fez com declarada e inviolável submissão à vontade de Deus, mas foi algo excepcional. Submissão simples à vontade de Deus não é a mais elevada atitude da alma para com Deus. A submissão pode ser aparente, induzida pela situação, nada além de uma entrega forçada, em nada alegre, e sim ressentida. Apenas um recurso temporário, uma resolução vacilante, quando a ocasião ou calamidade que a motivou é removida. A vontade retorna às suas antigas atitudes e ao velho eu. Jesus Cristo orou, sempre com essa exceção, em conformidade com a vontade de Deus. Ele era com os planos de Deus e com a vontade de Deus. Orar em conformidade com a vontade de Deus era a vida e a lei de Cristo. O mesmo era a lei para a oração, conformidade. Viver em união com Deus é uma vida muito mais elevada e divina do que viver simplesmente em submissão a Deus. Orar em conformidade, aliado a Deus, é uma forma muito mais elevada e divina de orar do que mera submissão. Em seu melhor estado, a submissão é o avesso da rebelião, uma aquiescência, o que é bom, mas não o mais elevado, a forma mais poderosa de oração e positiva agressividade. Poderosamente sociável e criativa, ela molda as coisas, muda e faz que aconteçam. Conformidade significa permanecer perfeito e completo em toda a vontade de Deus. Significa deleitar-se em fazer a vontade de Deus, correr com ânsia e ardor para realizar seus planos. Conformidade para fazer a vontade de Deus envolve submissão, paciente, amoroso, doce submissão. Mas submissão em si mesma é falha em satisfazer e não incluir conformidade. Podemos ser submissos, mas não estar unidos ou conformes. Podemos aceitar resultados contra os quais guerreamos e até mesmo nos resignarmos a eles. Conformidade significa ser um com Deus, tanto no resultado como no processo. A submissão pode ser uma com Deus no final. Conformidade é ser um com Deus do início e no final. Jesus tinha conformidade absoluta e perfeita para com a vontade de Deus. E com base nela, ele orava. Esse foi o único momento em que houve um retrocesso dos processos de Deus. Forçado por insuportável medo e exaustão, sua submissão foi resignada, leal e confiante, assim como sua conformidade fora constante e perfeita. A conformidade é a única verdadeira submissão, a mais leal, mais doce e mais plena. O Getsêmani tem lições de súplicas humildes, quando Jesus se ajoelhou no jardim, lições de prostração pelo fardo, ao cair com o rosto no chão, em intensa agonia, medo perturbador, hesitação e receio, clamando por alívio. Entretanto, em meio a tudo isso, em cordial submissão a Deus, acompanhada por uma determinação de propósito para a glória de Deus. Satanás terá para cada um de nós sua hora e poder das trevas, e para cada um de nós o cálice amargo e o temeroso espírito da escuridão. Podemos orar contra a vontade de Deus, como fez Moisés, para entrar na terra prometida, como fez Paulo sobre o espinho da carne, como fez Davi em relação à criança condenada, como fez Ezequias para viver. Devemos orar contra a vontade de Deus 3 vezes, quando o golpe é mais forte,
a dor mais aguda e a tristeza mais profunda. Podemos ficar prostrado a noite inteira, como fez Davi, ao longo das horas de escuridão. Podemos orar durante horas, como fez Jesus na escuridão de muitas noites. Sem contar as horas pelo relógio, nem as noites pelo calendário. Contudo, tudo isso deve ser oração de submissão. Quando a dor, a noite e a escuridão do Getsêmani caem em pesadas trevas sobre nós, devemos nos submeter pacientemente com temor. Se for necessário, que a mão do Pai ponha em nossos lábios. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Nosso coração partido diria, da forma de Deus, misteriosa para nós, esse cálice tem o mais amargo sedimento, assim como teve para o Filho de Deus, a joia e o ouro da perfeição. Devemos ser colocados no crisol para ser refinados. Cristo foi aperfeiçoado no Getsêmani, não pela oração, mas pelo sofrimento. Torna-se perfeito mediante o sofrimento. O autor da salvação deles, Hebreus capítulo 2, versículo 10. O cálice não poderia ser passado porque o sofrimento deveria prosseguir e dar seu fruto de perfeição. Por meio de muitas horas de trevas e do poder do inferno, por meio de muitos conflitos dolorosos com o príncipe desse mundo, bebendo muitos cálices amargos e que somos aperfeiçoados, clamar contra as terríveis e penetrantes chamas do crisol no doloroso processo do Pai. É natural e não é pecado, se houver perfeita aquiescência na resposta à nossa oração, perfeita submissão à vontade de Deus e perfeita devoção à sua glória. Se nosso coração é verdadeiro para com Deus, podemos pleitear com Ele em relação aos seus caminhos e buscar alívio em seus dolorosos processos. Mas o fogo terrível do crisol é a vítima agonizante com sua oração agonizante e submissa. Não é a forma normal e mais elevada de oração sublime e cheia de autoridade. Podemos aclamar, clamar no crisol e clamar contra a chama que purifica e nos aperfeiçoa. Deus permite, ouve e responde, não nos tirando do crisol, nem mestigando a força da chama, mas enviando mais de um anjo para nos fortalecer. Entretanto, clamar assim, com plena submissão, não responde à elevada, universal, real e eterna ordem da oração. A oração da submissão não deve ser usada para anular ou substituir a mais elevada e poderosa oração de fé. Tampouco deve ser enfatizada a ponto de transpor a oração eficaz e importunadora, o que seria desarmar a oração de sua eficácia e descoroar seus gloriosos resultados e encorajaria a oração sentimental, desatenta e débil. Estamos sempre prontos a desculpar nossa falta de oração fervorosa e penosa com uma visão de submissão imaginária e ilusória. Com frequência terminamos de orar exatamente quando deveríamos começar. Abandonamos a oração quando Deus espera e está esperando que realmente oremos. Somos impedidos de orar pelos obstáculos ou sucumbidos às dificuldades. E chamamos isso de submissão à vontade de Deus. Palavras de pobreza, de fé, de preguiça espiritual, de falta de compromisso na oração, estão encobertos sobre o elevado e piedoso momento que era para ser a realidade, a submissão. Não ter plano, mas buscar o plano de Deus e cumpri-lo, é a essência e inspiração da oração segundo o modelo de Cristo. Isso é muito mais do que incluir uma frase de submissão.
Jesus fez isso, certa vez, ao tentar mudar o propósito de Deus, mas todas as suas outras orações foram o resultado de estar em perfeita união com os planos e propósitos de Deus. É segundo essa ordem que oramos, quando permanecemos nele e quando suas palavras permanecem em nós. Então pedimos o que queremos e recebemos. É nesse ponto que nossa oração molda e cria as coisas. Nossa vontade, então, passa a ser a vontade de Deus e a vontade dele se torna nossa. Os dois se tornam um. E não há sequer uma pequena nota de discórdia. 1 João, capítulo 5, versículo 14 ao 15, está escrito: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. E então, isso se confirma, e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João, capítulo 3, versículo 22. Que restrição, paciência, negação e lealdade ao serviço de Deus, e que deferência às Escrituras do Antigo Testamento estão nessa declaração ao nosso Senhor. Em Mateus capítulo 26, versículos 53 a 54, está escrito: você acha que eu posso pedir ao meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma?